Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar agora de ações de assistência à população em tempos de Covid-19. O Poder Público Municipal adotou nos últimos meses vários programas de auxílio e incentivo aos fortalezenses, criados durante a pandemia do novo coronavírus. A movimentação nas unidades de saúde de Fortaleza tem sido assim, bem tranquila. A dona de casa, Roseli, veio ao posto para uma consulta do filho. Ela ficou contente com o rápido atendimento. Melhorou muito. A organização está boa, né? E eu gosto, eu sempre fui bem atendida aqui, não tenho o que reclamar, entendeu? Todos me atendem bem, são educados. O fluxo mais tranquilo é um reflexo da redução do número de casos do novo coronavírus em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, no período do pico da pandemia, por volta da segunda semana de maio, foram contabilizados mais de 2.000 atendimentos relacionados às síndromes gripais. Atualmente, esse número chega a 300 atendimentos. Foram diversas estratégias integradas que contribuíram para essa redução. Entre elas, a aquisição de equipamentos para os postos. Nos casos de emergência e nos casos de pacientes que têm complicações pulmonares, que é o caso do Covid, o aparelho de oxímetro de dedo, ele é um valioso instrumento para os profissionais da atenção primária. Então, o paciente, quando chegava na unidade, já era aferido pressão, já era aferida a oximetria. Então, já dava mais ou menos um norte para os nossos profissionais em que tipo de tratamento esse paciente iria precisar. Também teve redução na procura por internação. Durante o pico, eram em média 135 pedidos por dia. Atualmente, são 5. A secretária adjunta da Saúde, Ana Estela, lembra que foi feita uma grande expansão do número de leitos. Dentre esses leitos, vale destacar, o Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas, entregue à população, recebendo o primeiro paciente com menos de 30 dias de início da sua obra e dando alta a mais de 1.300 pacientes. E nós conseguimos, só no IJF2, que é o Hospital de Alta Complexidade, implantar 100 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria. Foram 228 leitos no Hospital do PV. O próprio Hospital da Mulher, sua UTI, foi transformado em UTI Covid e disponibilizado 70 leitos de enfermaria. O Frotinho do Antônio Bezerra, também com a sua UTI, 10 leitos de UTI e 37 leitos de enfermaria. O PV com 228 leitos, 170 leitos extras nas UPAs de observação, que dá uma expansão de 286%. Apesar da redução, a prevenção ainda é o melhor caminho. Nós ainda não temos vacina, o novo coronavírus continua entre nós, embora nós estamos no cenário de estabilidade, com várias semanas seguidas mantidas de queda, e é preciso que nós mantemos todos os cuidados de mantermos aquele distanciamento entre as pessoas, do uso contínuo de máscara, das lavagens das mãos com água e sabão durante 20 segundos, ou o uso de álcool gel. Então, são medidas que a gente precisa permanecer entre nós por muito tempo, nos protege não só do novo coronavírus, mas de várias outras infecções virais, E para a gente falar mais sobre essas ações de combate à Covid-19 aqui em Fortaleza, a gente está recebendo aqui no estúdio o Reginaldo Araújo, ele que é gerente de plantões de atividades especiais da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, que é responsável exatamente de fazer esse trabalho de monitoramento, como é que os estabelecimentos comerciais estão trabalhando, se estão seguindo as regras do protocolo, do decreto governamental que garante a questão do distanciamento nesse período do coronavírus aqui na capital. O Reginaldo, esse trabalho começou ainda em março, quando foi iniciado aquele período de quarentena, quando foi baixado o primeiro decreto governamental que determinava como é que os estabelecimentos, como é que poderiam funcionar, e após aí mais de 5 meses já de ações, hoje está todo mundo adaptado, seguindo os protocolos sanitários, Sim, desde o início das nossas ações, logo no início da fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus, iniciamos fiscalizações e hoje já resultam em mais de 3.000 operações. Destas fiscalizações que incluem uma integração de abordagens educativas,
juntamente com a fiscalização propriamente dita. Nessas nossas fiscalizações, a esses estabelecimentos, Rogério, que você mencionou, que hoje alguns segmentos que ainda não estavam permitidos a sua abertura já estão reabrindo, né, e eles já estão, em sua maioria, adaptados às medidas que os decretos determinam. E esses estabelecimentos nós aproveitamos, como por exemplo nas abordagens que integram as abordagens educativas e fiscalização, nas filas, né? Muitos estabelecimentos têm pessoas ali que fazem filas fora do estabelecimento, como por exemplo agências bancárias, agências lotéricas, shoppings, e nós aproveitamos a fiscalização a esse estabelecimento para nas filas fazer a abordagem educativa, orientando as pessoas sobre distanciamento social, entregando máscaras de tecido para a proteção individual e fazendo a disponibilização de álcool em gel 70% para a higienização das pessoas também. Reginaldo, nós estamos em Fortaleza com a fase 4 do plano de retomada econômica. Isso permitiu aí que vários setores da economia já voltassem às suas atividades. E, no caso, cabe à AGFIS veio acompanhando fase por fase. Hoje já há uma quantidade, né, de setores econômicos já praticamente aí com 100% de suas atividades retomadas, né? Isso. Um dos setores mais recentes que abriram, né, foram as academias, e nós estamos fazendo a fiscalização desses estabelecimentos. Outro setor também que reabriu não muito recentemente, mas que hoje já está com bastantes estabelecimentos abertos, são os restaurantes também. Desses, nós já fiscalizamos mais de 550 restaurantes, né, fazendo também essa abordagem orientativa, tanto nos restaurantes quanto também nas academias agora recentemente. Fiscalizamos algumas e também fizemos essa abordagem educativa com relação às pessoas que estavam ali para fazer o uso, né, desse serviço. Ô, Reginaldo, vamos aqui citar aqui, vamos dizer, um por um, para a gente saber como é que está essa ação. Por exemplo, o setor de supermercados foi um setor que, desde o início, vamos dizer assim, do período de quarentena, do fechamento de tudo, continuou funcionando, né? Os supermercados continuaram abertos. Como é que está hoje essa questão? O que é fiscalizado no supermercado? Precisa continuar seguindo aquelas orientações, a questão da exigência da máscara, da higienização das pessoas quando entram no supermercado, a medição de temperatura? O que é que vocês fiscalizam em relação aos supermercados? Os supermercados foi um segmento que continuou aberto mesmo durante a pandemia, né, porque era enquadrado como serviço essencial, e mesmo assim com restrições, ele até hoje está funcionando. Então essas restrições que os decretos impõem, elas que são fiscalizadas pelas nossas equipes de fiscais, que vão a esses estabelecimentos e verificam se o estabelecimento está permitindo somente a entrada de pessoas com máscara, se está aferindo a temperatura das pessoas que entram no estabelecimento. Também só é permitida a entrada de uma pessoa por família nos supermercados. E, além disso, nas filas, se houver algum tipo de fila, nossas equipes também aproveitam para fazer a orientação sobre o distanciamento social. Por isso que também é uma das medidas dos decretos aos supermercados, a demarcação no chão desses estabelecimentos para que as pessoas tenham um distanciamento mínimo. E isso vale, vamos dizer, tanto para o supermercado grande como para aqueles mercantis menores, né? Mas que sempre há uma presença grande de compradores, de consumidores, né? Sim, nós sabemos que existem estabelecimentos de menor porte, sobretudo nos bairros assim, mais adensos, né, com maiores populações, a quantidade desses estabelecimentos são maiores. E nesses estabelecimentos menores também, as nossas equipes têm ido fazendo abordagens educativas e verificando se estão sendo atendidas as medidas dos decretos de combate à Covid-19. Em relação às feiras, as feiras livres que costumam acontecer muito nos bairros, como é que foi o procedimento em relação a esse tipo de atividade? Com relação às feiras livres, a Agência de Fiscalização de Fortaleza já encerrou mais de 90 feiras desde o início dos decretos de isolamento social, desde o início da fase mais aguda da pandemia. E nessas abordagens a essas feiras, que funcionavam de maneira irregular, nós aproveitávamos que estávamos ali encerrando a feira e fazendo assim, evitando, né, uma aglomeração de pessoas, fazendo a dispersão dessas pessoas, fazíamos abordagens educativas, entregando máscaras, disponibilizando álcool em gel 70%. Então, as feiras continuam ainda proibidas, não estão acontecendo, e nós estamos fiscalizando ainda nesses locais, caso esses locais mais tradicionais de feiras, né, que existem pela cidade, como o centro de Fortaleza e alguns outros bairros, se eles estão com feiras acontecendo, e nós fazemos esse monitoramento constante. E realmente não adianta insistir, né? Porque as feiras
elas não foram liberadas ainda dentro dos decretos, né? Isso, as feiras continuam proibidas por ser uma atividade que as autoridades sanitárias entendem que promove uma aglomeração muito grande de pessoas e fica muito difícil essas atividades colocarem em prática medidas, né, que combatam o novo coronavírus. No caso dos restaurantes, a gente sabe que os restaurantes, no primeiro momento, foram liberados, mas com um horário reduzido de funcionamento, esse horário já se estendeu, mas, por exemplo, bares ainda não estão permitidos, os restaurantes sim, né? Como é que está sendo essa fiscalização em relação a esse tipo de estabelecimento? Isso é muito interessante, essa colocação, porque as pessoas ainda têm dúvida, né, com relação aos bares. Os bares ainda não podem funcionar, né? Com relação aos restaurantes, foi realmente estendido o horário, nossas equipes fiscalizam esses restaurantes com relação às medidas sanitárias que estão sendo colocadas ao combate ao novo coronavírus e se eles estão funcionando além do horário. Com relação aos bares, como ainda estão proibidos, nossas equipes também estão atentas às denúncias, né, de possíveis bares funcionando pela cidade, para que nós possamos aí estar coibindo possíveis aglomerações em atividades que promovem, né, esse tipo de aglomeração de pessoas. No caso das academias, você falou agora há pouco sobre as academias de ginástica, porque elas foram autorizadas agora recentemente, né? Elas ainda não podem atuar com 100% da capacidade. Tem a questão daquela a operação reduzida, né, com um certo número de pessoas por academia. Como é que vocês têm feito esse monitoramento? Com relação às academias, um segmento que reabriu mais recentemente, né, de acordo com o último decreto, nós estamos fiscalizando, sobretudo, essas condições que as academias devem colocar às pessoas que vão fazer o uso desse serviço, como, por exemplo, o uso de máscara durante a atividade física, a capacidade reduzida, né, para que não haja assim, aglomeração de pessoas, como também a disponibilidade de álcool, 70%, para a higienização dessas pessoas que frequentam as academias. E fundamental essa questão da higienização, inclusive dos equipamentos, que é de responsabilidade da própria academia, está sendo feito aquela limpeza, até porque de uso coletivo, muitas pessoas ali utilizam o mesmo equipamento ali durante o dia, né? Exatamente. As academias, então, têm que seguir esse protocolo, né, de higienização dos equipamentos, também orientar as pessoas que frequentam, que estejam sempre higienizando, né, as mãos, não compartilhando os equipamentos. Por isso, as academias estão adotando também a questão do horário marcado para que as pessoas vão somente naquele horário e assim não tenha aglomeração de pessoas e muito compartilhamento de aparelhos. Ok, Reginaldo, eu vou pedir aqui um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e continua conversando aqui sobre as ações desencadeadas pela administração municipal nesses tempos de coronavírus. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho estou de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, realizou neste mês de agosto 45 ações de fiscalização no período noturno a espaços públicos e estabelecimentos comerciais em atendimento a denúncias de poluição sonora, aglomerações e ocupação de vias e calçadas com mesas e cadeiras. A Prefeitura de Fortaleza também viabilizou um programa de confecção de máscaras para a população, incentivando economicamente várias costureiras de Fortaleza. Cerca de 1.600 profissionais autônomos da costura trabalharam na produção de quase 3 milhões de máscaras de tecido. Eles fizeram parte do projeto Todos com Máscara, desenvolvido em abril deste ano pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, que distribuiu proteção para quem mais precisa. A gente uniu a necessidade que a cidade tinha de ter esse tipo de material. Se a gente recordar, em abril a gente não conseguia comprar máscara de nenhum tipo, né? Surgiu a necessidade e a decisão governamental foi fazer um processo tradicional e comprar essas máscaras de um outro país, como a China, ou comprar de um outro estado, enfim, ou tentar fazer um projeto que não só atendesse a nossa necessidade do povo em relação à sua proteção, mas que também pudesse ajudar as costureiras da cidade nesse período difícil, já que elas não estavam conseguindo comercializar os seus produtos. Cada profissional teve que entregar 900 máscaras. O projeto
além de beneficiar a população com distribuição gratuita dessas máscaras, ajudou os costureiros e costureiras a levar renda para dentro de casa em um momento tão necessário. Além de eu gerar renda para mim, eu ainda podia ajudar uma outra pessoa que não poderia ter a máscara como estavam sendo vendidas, né? Porque hoje em dia está vendo mais barato, mas logo no começo era muito cara. E como todo mundo tinha que usar, foi assim excelente para mim. Assim eu pude ajudar a minha renda financeira, que logo no começo ficou meio estável, ninguém sabia o certo, e aí ainda poder ajudar uma outra pessoa a ter as máscaras. Ainda em abril, a SDE executou o projeto Renda em Casa, que permitiu que empreendedores pudessem ter condições mínimas durante o período de calamidade pública. A ação ofertou auxílio financeiro de R$ 100 por 2 meses, abril e maio, para mais de 5.000 pessoas do Grupo 1, que são feirantes, ambulantes, artesão e outros. O projeto Renda em Casa disponibilizou ainda cesta básica pelos mesmos 2 meses para mais de 15.000 pessoas que compõem o Grupo 2. Grupos como a área de transporte, taxistas, mototaxistas, transportadores escolares, motoristas de aplicativo que estavam parados, né, por conta do processo de pandemia, as pessoas não estavam saindo de casa. Se eles trabalham com transporte, logicamente, também não estavam conseguindo angariar renda, né? Esse projeto a gente conseguiu atingir mais de 20.000 pessoas, né? Juntando os dois, né? Juntando o auxílio alimentar e o auxílio financeiro. Seguindo a linha de auxílio, a Secretaria também prorrogou por 180 dias o prazo das parcelas do financiamento da primeira edição do projeto Mulher Empreendedora. A gente tentou, dentro desse período, ser criativo, gerar projetos que pudessem ajudar as pessoas e estamos nesse processo, né? Continuando nessa pegada, a gente tem grandes desafios agora nessa retomada econômica. A gente tem muita gente precisando do auxílio da prefeitura, seja no critério, seja no lado da formação, seja no lado da orientação, ou seja no lado de um financiamento que é importante para ela recomeçar a sua atividade ou iniciar uma. O projeto Mulher Empreendedora segue com inscrições abertas para a sua terceira edição, que beneficiará até 80 novas propostas de negócio. E a gente volta a falar sobre as ações de fiscalização aos protocolos sanitários da Covid-19 aqui em Fortaleza, com o Reginaldo Araújo, que é gerente de plantões e atividades especiais da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Reginaldo, dando sequência ao nosso bate-papo a respeito dessas ações de fiscalização, a gente viu aí na reportagem o incentivo que a Prefeitura deu aí para a produção de máscaras de tecido e que é importantíssimo porque continua sendo um item obrigatório, né? De acordo com hoje o decreto em vigor em todo o estado e aqui em Fortaleza também, é obrigatório o uso de máscara e os agentes de fiscalização também estão de olho nessa questão, né? Isso, Rogério. As nossas equipes de fiscalização, sobretudo depois, né, da declarada pandemia do novo coronavírus, têm usado esse tipo de fiscalização, ficando de olho ao uso de máscara, que agora também é obrigatório nas vias públicas, né, de forma obrigatória mesmo. E nós também, além de fiscalizarmos e estarmos de olho se está sendo feito o uso da máscara, nós estamos também com equipes que entregam voluntariamente a máscara, que é um item de proteção individual das pessoas. Inclusive, foi regulamentada, inclusive, a lei que pune, através de aplicação de multa, quem não usa na via pública, nos estabelecimentos, a máscara, né? Isso. Somente nesse mês de agosto, do dia 1º ao dia 27, nossas equipes já realizaram 366 operações, destas incluindo a dispersão de aglomerações e o monitoramento. E nessa dispersão de aglomerações em vias públicas, né, que agora, como você bem mencionou, estão proibidos, né, a circulação de pessoas sem uso de máscara, podendo até ser punido com multas, nós estamos fazendo essa abordagem orientativa primeiramente, ofertando ali a máscara para que as pessoas não fiquem sem o uso desse equipamento de proteção. Ô, Reginaldo, a partir de amanhã, terça-feira, né, dia 1º de setembro, entra em vigor aí um novo decreto, né, do governador Camilo Santana em todo o estado, que autoriza aí o retorno de atividades em teatros, biblioteca, museus, cinemas, mas todos com 35% da capacidade, né, operacional.
são estabelecimentos que passam também, a partir dessa semana, a receber, né, o acompanhamento das equipes aí da AGFIS, né? Exatamente, Rogério. A cada nova fase, a cada decreto publicado, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, ela se planeja, né? Então a gente elabora os novos roteiros de fiscalização com base nessas determinações e aproveitamos também para lembrar e pedir à população que fique de olho nessas regras, que atente para essas determinações do cumprimento a cada serviço, a cada estabelecimento. Então, são estabelecimentos que agora vão entrar no nosso radar de fiscalização, sempre com a abordagem primeiramente orientativa. Hoje você percebe, desde o início aí da pandemia, há 5 meses, a população hoje está mais consciente de que precisa seguir essas regras, mesmo com muita gente aí já achando que voltou ao normal e tudo, os números da pandemia baixaram, né, em termos de número de casos, mas a população está mais consciente de que precisa continuar seguindo essas regras sanitárias definidas no protocolo? É muito boa essa colocação, porque assim, é excelente que os números do coronavírus, né, tenham melhorado bastante, sobretudo no nosso estado. Porém, nós seguimos conscientizando e o que a gente sente, né, em campo, com as nossas equipes em campo, é que a informação tem chegado, sim, bastante para a população. A população está mais consciente dessas medidas que têm que ser adotadas de combate à Covid-19 e nós seguimos orientando e pedindo o apoio da população para que cada vez mais nós possamos manter essas medidas, né? A pandemia ainda não acabou, os números estão melhorando, sim, mas nós devemos seguir conscientes e sobretudo, respeitando assim, né, as vidas das outras pessoas. Em relação ao número de denúncias de estabelecimentos que não cumprem o que diz o protocolo sanitário, esses números de denúncias já diminuíram? Porque no início era muito, né? Muita denúncia de gente que não estava cumprindo, né, o decreto. Sim, no início, como nós tínhamos mais estabelecimentos restritos a funcionar, as denúncias naturalmente eram maiores, né? Eram mais estabelecimentos ali que não podiam. A cada decreto onde foi possibilitando a reabertura de novas atividades, de novos estabelecimentos, as denúncias a esses segmentos foram diminuindo. Porém, nós temos equipes que seguem aí fazendo um trabalho de busca ativa, no sentido de orientar também, primeiramente, fazer abordagem educativa e fiscalizar esses estabelecimentos. Hoje, o que você considera o maior problema hoje no cumprimento das regras do decreto? É realmente a formação de aglomerações em alguns locais ainda, seja na rua, numa via pública, ou então de forma particular mesmo, dentro de um condomínio e tudo? As aglomerações hoje são os maiores problemas? Exatamente. É o que nós, da Agência de Fiscalização de Fortaleza, estamos mais atentos, pedindo a conscientização da população, são essas aglomerações, que as pessoas realmente evitem fazer aglomerações em espaços públicos como praias, calçadões, praças, ou até, como você bem lembrou, também em condomínios, né, em locais fechados, em locais privados. E que são alvo também de fiscalização, podem ser fiscalizados, né? Podem ser fiscalizados também. Como é que a pessoa que flagra, vamos dizer assim, uma aglomeração, seja na rua ou no condomínio onde mora, como é que ela deve agir para fazer essa denúncia, para formalizar essa denúncia? Muito boa essa sua colocação, para a gente poder explicar aqui para a população também os nossos canais de denúncia, né? Então, qualquer pessoa que verificar alguma atividade que está promovendo aglomerações, atividades estas ou infrações que são proibidas independente da pandemia, como, por exemplo, um paredão de som, né, que além de estar causando poluição sonora, é proibido por lei. Se tiver ali uma aglomeração de pessoas, as pessoas podem fazer a denúncia. Nós temos o canal de denúncia, que é o aplicativo Fiscalize Fortaleza. Ele está disponível na versão Android e iOS, pode ser baixado em qualquer celular. Nós temos o telefone 156, que é um canal de denúncias 24 horas, e temos um site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Ok, Reginaldo, eu vou pedir aqui um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações do combate à pandemia do novo coronavírus aqui na capital cearense. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, nos fins de semana, a Prefeitura de Fortaleza reforçou a fiscalização na Avenida Beira Mar,
com monitoramentos contínuos para evitar aglomerações, orientando os permissionários a cumprirem as recomendações de não ocuparem a faixa de areia com mesas, cadeiras e guarda-sóis e abordando a população para a distribuição, a importância da distribuição de máscaras de tecido e disponibilizando também álcool em gel 70%. As ações foram realizadas em conjunto com a Guarda Municipal de Fortaleza, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania e Polícia Militar. De maio a agosto, foram 3.270 operações de monitoramento, abordagens a estabelecimentos e ordenamento de filas. A gente volta a conversar aqui com o Reginaldo Araújo, que é gerente de plantões e atividades especiais da AGFIS, que é a Agência de Fiscalização de Fortaleza. O Reginaldo, esse trabalho nas praias, porque a gente sabe que no início a praia estava fechada, né? Não podia haver a frequência. Quando começou a haver a liberação das praias, da frequência nas praias, realmente os principais pontos turísticos aqui de Fortaleza, na Orla Marítima, começaram a receber uma quantidade boa de pessoas. É um ponto, são regiões aí que precisam de um acompanhamento, de um monitoramento do pessoal da AGFIS, principalmente nos fins de semana, né? Isso. Aquela região da Beira-Mar, Praia de Iracema, ali conhecida popularmente como Praia dos Crushes também, é uma região onde nós temos uma operação específica lá, né? Como você bem mencionou, nós fazemos uma ação integrada juntamente com Guarda Municipal, AMC, Polícia Militar, fazendo todo um trabalho de orientação, de evitar aglomerações e evitando também equipamentos no local que possam ser deixados ali e que propiciem aglomeração de pessoas, como por exemplo as cadeiras, guarda-sóis. Nós já fizemos várias remoções e apreensões desses equipamentos sem autorização que ocupam a faixa de areia e abordamos ali diariamente as pessoas para que façam uso de máscara, para que eles se atentem ao distanciamento social. Para a gente orientar bem o nosso telespectador, o fortalezense, até o turista que visita a cidade, o que é que pode e o que é que não pode na área de praia? Por exemplo, tomando ali, por exemplo, a Praia de Iracema, ali o chamado Praia dos Crushes ali, que é bastante movimentado aos sábados e domingos. Para o banhista, o que é que pode e o que é que não pode? Ali naquela região, como você bem mencionou, é uma região que naturalmente, né, propicia aglomeração de pessoas. Então lá nós temos uma operação que começa desde a sexta-feira pela manhã, passando pelo sábado e indo até o domingo à noite, justamente porque são dias de maior movimento ali naquela praia. E nesse local, nós conscientizamos as pessoas para que estejam usando a máscara, fazendo o devido uso da máscara, tendo distanciamento social. Então, se uma pessoa for até aquela praia e ficar no local, né, sem estar muito próximo de várias pessoas, ela pode permanecer ali, levar o seu equipamento individual, um guarda-sol, né, alguma coisa que ela possa ali fazer o uso na faixa de areia. Mas equipamentos com várias mesas, vários guarda-sóis que propiciam a aglomeração de várias pessoas continuam sendo proibidos. E isso o fiscal, ao perceber ali, ao avistar uma situação irregular, chega lá para passar a orientação, né? Isso. Para as pessoas, nós seguimos passando a orientação e para atividades proibidas, como por exemplo, comércio ambulante sem autorização da prefeitura, estando irregularmente ali na faixa de areia ou no calçadão, propiciando aglomerações, nós fazemos a fiscalização também. Pois é, em relação aos ambulantes, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. O que é que pode? O comércio ambulante na faixa de areia ele não é permitido, ele pode ficar no calçadão. Como é que está funcionando em relação ao ambulante que normalmente atua nos fins de semana quando tem esse movimento na praia? Nós temos ambulantes ali naquela região que são autorizados pela prefeitura. Porém, nessa nova fase, né, depois da pandemia, eles estão agora tendo que obedecer um maior distanciamento entre eles, né? Então nós fiscalizamos além dessa permissão, dessa autorização, eles estão seguindo esse distanciamento. Ambulantes que não estão autorizados a estar ali naquele local, nós fazemos a fiscalização e podemos apreender também o equipamento, além da autuação da multa para esse ambulante não autorizado. Tem ocorrido muito desrespeito ao que diz o protocolo em relação a quem está fazendo comercialização de produtos assim na praia? O que mais nós observamos são a falta do distanciamento, né? Então, alguns ambulantes, por exemplo, que venda de coco ali, da água de coco na praia, né? Eles não estão fazendo o distanciamento entre as pessoas que estão comprando. Então, nossas equipes
chegam até essas pessoas, fazem a orientação sobre o distanciamento, observam se estão usando máscara, se não, nós entregamos a máscara para as pessoas, além de disponibilizar também álcool em gel 70%. Reginaldo, em relação às equipes hoje da AGFIS, a demanda foi muito grande durante esse período aí da pandemia. Como é que está sendo aí para distribuir, né, todas essas equipes por Fortaleza, já que temos aí uma quantidade bem considerável aí de atividades econômicas que precisam ser fiscalizadas? Como é que vocês estão dando conta realmente de fazer toda essa cobertura de fiscalização? Nós temos equipes, Rogério, que trabalham no plantão noturno, temos equipes que trabalham no final de semana. Com relação a estabelecimentos, nós temos a fiscalização de rotina durante todo o dia e temos essas operações específicas. Então, nesses locais que são propícios à maior aglomeração de pessoas, né? Como, por exemplo, locais tradicionais de feira, como o centro da cidade, nós temos a operação constante ali, da José Avelino e seu entorno. Da Beira-Mar à Praia de Iracema também estamos com a equipe agora com essa operação integrada com outros órgãos. E seguimos com as fiscalizações manhã, tarde, noite, madrugada a estabelecimentos comerciais. Para a gente finalizar, Reginaldo, eu gostaria que você reforçasse mais uma vez os canais de denúncia em que a população pode pedir a ajuda da equipe da AGFIS para evitar um problema de uma aglomeração ou então algum estabelecimento comercial que não está cumprindo as normas que dizem o decreto sanitário. Repassa aí mais uma vez aí quais são os canais que a população pode acionar a AGFIS. Nós pedimos aí à população esse apoio, né, tanto para que obedeça às medidas previstas nos decretos, como também se observar algum descumprimento que possam estar fazendo as denúncias aos nossos canais de denúncia, que são 3. São o telefone 156, que é um telefone 24 horas. Nós temos também um site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e temos um aplicativo, que é o Fiscalize Fortaleza. Ele está disponível nas versões Android e iOS. Ok, muito obrigado mais uma vez, Reginaldo, pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza e que realmente a AGFIS continue desempenhando esse papel importantíssimo que é de garantir o cumprimento das normas sanitárias ainda nesses tempos aí de pandemia do novo coronavírus. Obrigado pela presença. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando das ações municipais de combate ao novo coronavírus. Vamos falar aí sobre o trabalho desencadeado aí pela Etufor, também de fiscalização no transporte coletivo e também nos terminais da cidade. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta.